Buenas noches. Olha, que tal? Apareceu a Margarida? Apareceu a Margarida. Olê, olá. Sejam mais uma vez bem-vindos A voz mais sexy da internet. Por favor, Cosmos. só uma pitadinha antes da apresentação. Nossa, Só uma fala. pitadinha. Geme pra gente. Velho, Camarão que dorme. Ai, que a onda delícia. leva. Eu só digo isso. hoje é dia da caça, meu amigo. Quem que vai caçar aqui? A gente vai ter alguns isso assuntos aí. que nós vamos caçar. Vários assuntos. Mas antes de caçar esses assuntos, a gente tem algumas obrigações. Não é mesmo, meu querido Camarão? Muito boa, muito boa. Então, a primeira coisa de tudo que nós temos que falar é siga-nos. Siga-nos nas redes, nas mais variadas. Estamos em todas as melhores lojas do ramo. @BeyondTheCavePDC. Instagram, Facebook, YouTube, you name it. Nós estamos nelas. Xvideos. É isso aí. Não, nós não estamos no Xvideos, não. Além do querido @BeyondTheCavePDC, que mais que nós temos, Caio? Cara, temos o Apoia-se. E aí, Tá tudo uma galera, olha só. Olha que bela camiseta. Não, mas É, ganha, não, ganha, ganha, bonito. ganha. Olha aqui, Você não, já você viu a quer nova? isso aqui? Você acha legal isso Você já aqui? viu as novas? Você já pegou na mão aqui a nova Aqui, ó. coleção? Rapaz, Cara, reserva, tio. Miltiades. Aqui, ó. Miltiades. Olha a Nós pegada. somos enfaticamente em prol de Miltiades, bicho. Churchill aqui, ó. Churchill. Coisa linda. Cara. Tem a tradiça, mas, amigo, tem para todos os gostos. E para receber, tem que entrar no Cara, apoia-se R$20 por mês, cara. Entra lá, apoia. Apoia.se/Beyond. É isso aí. OND, né? R$20 por mês. Ganha uma das camisetas, a escolha, tá? Só mandar lá, ó, quero essa, quero aquela. Pode escolher qualquer uma dessa nova também? Todas, qualquer uma. Só me avisar que tá na mão, não tem erro. Bonito, né? Além Ajuda disso, a gente aí, vamos Bonito, lá. né? faz pergunta pro convidado, participa do Entra nosso no grupo, vamos lá. que tem muita besteira rolando lá, tem muito papo. E pra gente é muito importante. E pra quem não quiser ser apoiador e quiser só a camiseta, é só entrar na reserva. A gente tem a parceria com os caras aí. Reserva.inc também, /Beyond, BYND. Que tem lá todos os grandes autores do mundo. Temista, Chris Miltiades, Ayn Rand, Winston Churchill. Cada hora vai entrando um diferente. E vocês fiquem à vontade. É muito importante para nós, não é verdade? É isso aí. É Mas isso aí. vamos para o que interessa. A gente está vivendo um momento atual com algumas coisas no Brasil que são um tanto quanto preocupantes, não é verdade? E a principal delas aí desses últimos dias é essa ideia do Senado ter aprovado a indicação do Zaninzinho, como novo membro aí do STF no lugar do Lewandowski, do Ricardinho. Né, que já era comprado, que já era. Membro do MST, né? Já era truta ali, né? Já era truta, então veio um truta para substituir o outro. Sim. E algo desse tipo é bem claro numa república bananeira, né? Onde o cara consegue colocar o advogado pessoal, o presidente da república consegue colocar o advogado pessoal como membro da Suprema Corte. A gente viu uma tentativa nos Estados Unidos, até lá atrás, acho que o Bush, se não me engano, indicou a advogada pessoal dele e o negócio não foi nem para frente, não chegou nem a entrar no Senado americano para discussão, porque, obviamente, uma imoralidade dessa não poderia seguir em frente. Certo? Eu gostei que você já fez uma provocação implícita aí. E eu vou fazer a pergunta de forma retórica. Certo. Por que uma imoralidade? Não estou discordando, pelo amor de Deus. A minha pergunta é só como uma provocação para já... Porque eu gostaria de explicar... Quando a gente fala isso, é uma imoralidade. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma defesa mais clara, mais apaixonada do porquê isso é uma imoralidade. Para ficar mais claro, não adianta... Eu achei que você tivesse voltado comunista da Grécia. Ufa. Por isso que eu tenho que deixar claro, eu concordo com a imoralidade. Eu só queria falar mais sobre isso antes da gente perseguir esse tema. Por que uma imoralidade o cara chamar o advogado dele para ser o ministro da Suprema Corte? O primeiro motivo é porque, teoricamente, tem que ter uma imparcialidade, certo? E na Suprema Corte nós teremos diversas pautas que o próprio governo vai colocar e serão julgadas lá dentro. Né? Então, um juiz que ele tem que estar o mais distante das partes possível, e ele já foi advogado pessoal numa causa que é extremamente conhecida da Lava Jato, de corrupção, né? Na qual o presidente Luiz Inácio Molusco da Silva não foi absolvido,
Vou te fazer uma outra pergunta. Gostei disso tudo. Vou te fazer uma outra pergunta. Você acha que, dada a relação longa e promíscua que eles tiveram, ele sabe de coisas de fora muito íntimo e pessoal do Lula? Sem dúvida. Interessante que o próprio Lula tinha falado que não faria coisa parecida. Ah, né? apareceu, fizeram o Interessante, corte. né? Fizeram o corte comparando ele antes e depois. Mas como isso é a representação da mentalidade de um povo, cara? Eu fico impressionado como que o Lula representa muito bem o espírito de um povo. Não adianta criticar e tudo, se você dentro de casa faz mais ou menos a mesma coisa nas suas relações pessoais. Eu lembro que dentro do movimento liberal, que é todo muito, né, assim, polido, né? Certinho. Ternos, gravatas e... que em alguns momentos, dentro dos bastidores, eu ouvi a conversa do tipo, não, mas você não conhece alguém lá em Brasília que possa acelerar um pedido pra gente? Você não conhece alguém lá no banco que possa resolver um negócio ali pra gente de maneira... É um tipo de mentalidade que é exatamente essa daí que o Lula coloca num espelho gigantesco pra gente se ver. Então, quem que foi? Acho que Barão de Itararé diz que atos corruptos são aqueles para os quais eu não fui chamado, né, no Brasil. Né? Quando você não me chama para uma treta, você é o corrupto. Mas se você tivesse sido chamado lá, você tinha ficado caladinho, enfiado dinheiro na cueca. Então, a gente tem que falar de uma mudança de mentalidade como um todo, cara. Tem muito brasileiro aplaudindo, dizendo, não, tem que colocar quem conhece mesmo, afinal de contas. Como? Não é esse o critério, né? E além Não deveria ser. Não, e para complementar isso, óbvio que isso é o retrato de um povo, né? Que é o que você está querendo dizer. Teria que mudar uma mentalidade. E eu digo mais, isso, ele sendo aprovado ali pelo Senado, isso mostra o quanto o Senado está preocupado com a relação com o judiciário. Mas aí eu falaria uma outra coisa. Historicamente, a sabatina do Senado é mais conferir a carteira de motorista, Sim. a CNA, né, o RG, você tem essas duas coisas. Cadê a sua certidão de nascimento? Beleza, passou. Essa é o salamaleque do... Nunca um proposto para assumir o cargo foi vetado pelo nosso Senado. Nunca. Essa é outra coisa que fala muito. Nunca foi vetado. Nunca ocorreu. É aquela professora de geografia que nunca bombou uma pessoa. Você fala assim, mas você está mesmo ensinando geografia ou você está fazendo a boiada passar pela coisa? Isso já fala. Nunca passou. Todos passaram. Cara, mas acho que nunca... E eu acho mais imoralidade. O que eu acho mais imoralidade é que fica... E acho engraçado, a gente já naturalizou isso. Antes dele ser sabatinado, ele vai passando e almoçando, ele passa 3 meses. Beija a mão. E nós achamos isso a maior natureza do mundo. Então aquilo que é acertado a portas fechadas é transposto para... Foi elogiado por Damares. Isso. Foi elogiado por Flávio Bolsonaro. Foi elogiado por todos aqueles que até ontem batiam no peito e diziam isso nunca, isso jamais. É esse grau de promiscuidade que a gente tem na política brasileira, na qual hoje não existe mais a ideia de absurdo. Não existe mais a ideia de absurdo. Quando ele foi aprovado, né, agora esses dias, falou, cara, a gente tem Lula presidente, Alckmin vice, esse cara no STF, vai ficar lá quantos? 20 e tantos anos? 2050. 2050, né? Inacreditável que a gente tenha chegado a esse grau, a esse paroxismo, esse grau de surrealidade, porque, assim, não temos mais baliza sobre o que é aceitável, não aceitável. Mas o meu ponto é assim, vocês acreditavam que objetivamente a gente tinha algum motivo para acreditar que seria diferente, dado esse contexto que o Camarão acabou de falar? Né? Então, assim, nossas casas, né, poderiam fazer esse tipo de resistência? Muito difícil, né, cara? Muito difícil. Isso é o famoso business as usual. Sempre foi assim. Não, tudo bem, sim, business as usual, mas assim, a gente vive um período um pouco específico da história. Tá? A gente vive um estado de polarização com um ressurgimento da direita dos últimos anos, que assim, tomara que o Bolsonaro se exploda, porque a gente vai ter uma direita talvez de verdade, né? Mas com certo ressurgimento. E foi muito dito, inclusive aqui, que a gente tinha um Congresso e um Senado que não era um Congresso, é um Senado que estava voltado para a esquerda. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E com toda essa história, porque isso aqui, assim, tudo bem, é meio que é só um rito, né? É o que vocês estão dizendo. Mas isso aqui é ultrajante.
Sem dúvida. Mas serve para mostrar que não existe direita e esquerda. Existe a oportunidade. Existe ser cooptado por um lado ou ser cooptado para o outro. É isso. Seja por favor ou por necessidade. A família Bolsonaro está sendo cooptada em grande parte por necessidade, não é por oportunidade. Sim. E continuamos em Raimundo Faoro, né? Os donos do poder, aquela história não mudou, né? A história do Brasil é uma derivação do getulismo, né? Se você O for que me preocupa, velho, é se a gente vai ter capacidade de aprender diante desses fatos, assim. E eu tenho muito receio de que não. Porque às vezes o absurdo, ele pode te colocar diante de uma necessidade de reavaliar posições, de falar assim, cara, realmente, eu concordo totalmente. O problema não é direita versus esquerda. A gente tem algo muito pior. Existe um fisiologismo dentro dessa estrutura política, existe um paternalismo, existe um desejo de controle que ultrapassa essa fronteira direita-esquerda. Desculpa, velho, quando terminaram as eleições, os caras, não, porque agora nós vamos ter um legislativo mais conservador, mais à direita. Falei, gente, do que vocês estão falando, velho? Vocês não estão falando de política brasileira, não. Que na primeira semana, na primeira emenda que o cara tiver que abraçar, ele vai se vender inteiro. Qual que é o tamanho da oposição que existe hoje? Cara, o Lira, que é a representação emblemática da desgraça da política brasileira, é um cara que ele estava com o Bolsonaro até meia hora atrás, de repente, não, agora eu sou Lula, agora não sou nenhum nem outro, sou eu. É muito podre, velho. E aí os caras vão insistir nessa de direita e esquerda. Você recebeu aquele meme que tá o Lira com o telefone e tá escrito embaixo, presidente, acabou de ficar mais caro. Era isso que estava acontecendo. É isso que acontece. Na época do governo Bolsonaro, todo opróbio, toda coisa ruim para o Bolsonaro ficava só mais caro para a votação que ia acontecer na Câmara. É isso que acontece. É a vulga oportunidade faz o ladrão no Brasil. Isso é muito claro na Câmara Alta, e na Baixa, e na Média, em todas elas. E isso é um retrato da sociedade. Isso vai acontecer nos conselhos de classe, isso vai acontecer nas associações de condomínio, isso vai acontecer de cima... Porque os nossos representantes são eleitos da sociedade brasileira por outros brasileiros e foram criados em famílias brasileiras no contexto brasileiro. É o melhor que deu para fazer. Então eu achei engraçado, várias vezes eu debato com pessoas, elas falam, não, porque o problema é a elite no Brasil é ruim. Eu falo, não, cara, não é a elite no Brasil ruim. O Brasil tem esse problema. A elite é só a flor que emana do caule que veio de um lugar ruim. É isso, é uma questão de oportunidade, é uma cleptocracia. Nós não vivemos uma democracia. É o cogumelo que nasce na merda, né? É o cogumelo que nasce na merda, né? E é lógico que... E aí vem um porco comer qualquer. Eu tenho sido muito pessimista ultimamente, mas eu não queria semear esse pessimismo e falar isso é uma fatalidade biológica, uma fatalidade histórica do Brasil. Não dá para pensar assim. Não, um diagnóstico atual. É um problema, não é um destino. É onde a gente está agora. Agora, debater sobre isso, é o que falou, não adianta falar que conversa de direita e esquerda, não existe isso. Não, eu concordo que não existe, inclusive que o Caio estava falando dessa ideia getulista, uma ideia do Tominhas, né? Ele falou aqui conosco, né? Do Thomas Juliano. Isso é algo que nasceu com a República, com a República Velha e depois... Mas eu vou te falar o seguinte, quando nós passamos na nossa história por um momento sui generis, que é a vinda da metrópole para a colônia. Esse é o Brasil tem duas coisas bizarras, né? E isso delimita muito qual que ser o nosso futuro, né? Como Jabuticaba. É a única colônia que recebeu a metrópole e a única colônia que na sua independência não teve uma morte, e quem declarou a independência foi o próprio regente. Não existe isso na história do mundo. Era o próprio Dom Pedro que falou independência ou morte. Mas ele era um regente. As histórias não acontecem assim. É o povo, ou a oligarquia, é alguém que se revolta contra a coroa, não a coroa declarando a independência. Então, nós nascemos de um acordo, de um convescote tão implícito, a ideia do jeitinho brasileiro. A gente encarna isso como um mecanismo de resoluções políticas. Não é pelo embate, é pelo acerto. Lula não falou? Zelensky, é só a gente sentar lá, a gente toma uma cerveja e a gente acaba com essa guerra. Fala, querido, eles estão em guerra. A gente fala, não tem guerra. É só ver o que cada um quer, dar um pouquinho do lado, dar um pouquinho do outro, tá tudo certo. Essa é a ideia do Lula. Você sabe o que é mais louco? Ele fazia isso na prática sindical. É isso, ele é um sindicalista, exatamente. De fonte primária. Ele fazia isso como atividade sindical. Ele é a terceira vez presidente desse país, cara. E botou a Dilma 2 vezes, então podemos colocar quase 5 vezes. Ele tá botando na cadeia os caras que colocaram ele na cadeia. Nossa geração, Exato. Ó, nossa geração e as pessoas com mais de 60 anos por conta do período militar não tiveram a oportunidade de participar de uma eleição sem o Lula. Pensa nisso. É verdade. É isso. Desde a redemocratização.
ele sempre esteve em todas. É verdade. Desde lá atrás, estava em 89, foi em todos, passou por todos. De alguma maneira, né? Sempre. É uma, Não, era, ele, né? é uma era petista, é uma era lulista, é uma era de... E ele pautou o debate público nesse sentido. E sabe o que é duro? Ter que dar razão a ele quando naquele fatídico discurso, quando ele recebeu a ordem de prisão, que ele ficou fechado No sindicato. no sindicato e depois saiu, São fez um Bernard aqui. discurso e tal, que ele falou assim, eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma ideia. É verdade. É verdade. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. É verdade. Sem dúvida. E isso cria um grande problema. É um outro problema para a direita quando ela se vê tendo que criar um anti-Lula, porque você tem que fazer um contraponto quando você está saindo do zero, né? Não existe ninguém que se coloque como uma ideia do outro lado. Sim. Você tem só uma ideia que, o lulista, né? Que se permeia para os outros lados e não deixa nada florescer. Porque a ideia desse convescote, não, peraí, vamos acertar. Vamos botar um Zanin aqui, que vai ser bom para todo mundo. Ele chega para a família Bolsonaro e fala, olha, sabe o que é melhor para vocês? Ter o Zanin lá. Que com o Zanin eu vou ajudar vocês. E é isso. E você não consegue fazer um contraponto. É isso que acontece, essa é a história do Brasil. É muito difícil. E o pior é que, além disso, tem muita pessoa que não consegue enxergar isso. Né? E tem um monte de cara que tá dando um monte de desculpa, falando, não, porque precisava realmente. Ó, Começa. Né? E os caras, a galera votando, né? nesse bando de arrombado, nesse bando de fisiologista, e, cara, não consegue enxergar algo que é bizarro, que tá na. Cara, aí eu falo assim, o quanto isso o quanto o problema disso também não é a ideia da educação em si, entendeu? Que as pessoas são gadizadas nesse país, né? De um lado e do outro, porque é um país que ele é feito para formar populistas. Exato. E o populista, eu gosto do que você falou agora, porque existiu um breve momento, brevíssimo momento, quando o Bolsonaro tomou posse, que se imaginou que existiria alguma, vou abrir aspas, alguma direita fazendo alguma coisa. Veja bem, isso foi pós Michel Temer. E o Michel Temer foi o interregno da Dilma. A gente falou, cara, quebramos o sistema. De alguma forma, ainda de forma tosca, rude, mal feita, miliciana, do jeito que você quiser colocar, qualquer adjetivo negativo. Mas nós quebramos o sistema. E a gente vê o que é o coletivismo da direita, que também não que vai para esse lado que você fala, cara, também não é isso, é mais do mesmo, é só o sinal trocado. O velho da Virgínia falava que era ejaculação precoce, aqueles movimentos de direita que surgiram lá. O Olavo falava que isso aí, cara... E como não dá razão? Né? Porque é muito superficial, é muito rápido, né? São líderes que surgiram, né, de forma muito, né, sem um lastro, e quando você, com 5 minutos de conversa, você sentia esse receio. E a gente, vendo, né, a gente percebia isso nos discursos das pessoas de fato, né? Então, é difícil não dar razão nesse ponto, né, de que precisava... sei lá, não dá para dizer agora, engenheiro de obra pronta é fácil, né? Mas o diagnóstico de que era um movimento que não ia ser sustentável Mas ninguém pode preciso. acusar a gente disso, cara, porque especialmente aqui nesse podcast foi muito falado isso, a gente sempre teve uma postura muito crítica em relação a esse tipo de postura messiânica. Verdade. E a gente começou a falar sobre isso lá atrás, quando uma direita cega começou a incensar coisas absurdas e que hoje não é capaz de fazer nem um pouco de meia-culpa. Votou no Zanin. Votaram no Zanin, só para voltar na nossa temática. Eles ainda votaram no Zanin agora. Exatamente. Ainda fizeram que fosse 01. O 01 olhou, não sei se você viu, tem o corte do 01, o Flávio Bolsonaro falando Zanin. Nossa, Ele olha com olhar, cara. ele olha com olhar apaixonado. Você vai ter sorte se você tiver na sua vida uma mulher que te olha daquele jeito, do jeito que ele olhou pro Zanin. Você vai ser um homem sortudo. Ele falou, olha, um homem que garantista. E falou garantista ainda com um bom preceito. Ou seja, ele está falando, vamos dar foro para todo mundo e vamos julgar, só transitado e julgado. Ajuda nós aí. Não tira, não pega nosso pai. É tão aviltante como brasileiro você vê isso. E aí você vê que é difícil fazer a coisa andar. Só que você fica também nesse borbulhar da última notícia, né? E tem essa questão, né? De você a gente quer se informar de diversos assuntos, né? E, enfim, né? Isso tem muito ruído, né? E aí, o que acontece? Você vai pegando cada vez a notícia nova e o escândalo novo e você esquece, né? De conectar toda a história, né? Que a gente viu, né? Cara, na última eleição estava todo mundo discutindo isso se normalizou,
né, como forma de atuação política, né, você não tem mais liberdade total a expressão está cada vez menor, as suas liberdades todas estão cada vez menores, a sua atuação política, né, cada vez mais cerceada, os movimentos ideológicos cada vez mais matizados e opostos e cada vez mais fragmentados. Difícil, cara. Difícil você criar um ambiente de discussão de ideias e propositivo, independente dessa... Posso apontar um ponto, uma perspectiva que sempre me ofendeu muito, é uma perspectiva operacional do sistema político brasileiro. Eu acho legal que você falou assim, é muito difícil, porque vamos supor aqui que nós 4 quiséssemos criar um partido político. Então a gente fala, olha, vamos brigar com o sistema. E aí nós não queremos se lidar à União, ao Podemos, nós vamos criar o nosso partido político. Denis, meu querido, nós 4 aqui criar nosso partido político hoje? Ixi. Podemos, nós precisamos da assinatura, nós precisamos fazer isso, vai ter um negócio. Milhão de assinatura. Então, os partidos políticos, seguindo o modelo varguista, eles não são uma emanação da sociedade civil, eles são uma emanação do Estado brasileiro. Eles são cooptados e controlados pelo Estado. Então é um jogo que não permite novos entrantes. É um clubinho fechado. Clubinho dos caciques que jogam o mesmo jogo. E para você entrar lá, você tem que ter um longo track record, um histórico grande de que você joga o mesmo jogo e, portanto, você pode jogar aquele jogo. Então a questão da renovação cai tudo num jogo de cartas marcadas. E essa é uma questão operacional da democracia brasileira. É vedado a você abrir um partido assim. Por mais que eu fosse defender... digno de nota, Nigel Farage, para quem gosta do United Kingdom, montou um partido político chamado UKIP, United Kingdom Independence Party. O objetivo dele único era tirar o Reino Unido da União Europeia. 17 anos depois, ele conseguiu um feito. Fez um baita trabalho. Fez um trabalho magnífico. Um homem bomba. Ele é polêmico, sim, mas ele é um homem bomba, fantástico, inteligentíssimo, uma retórica digna dos melhores oradores gregos. E ele conseguiu tirar os Estados Unidos, o Reino Unido da União Europeia. Quando acabou isso, ele saiu do parlamento, acabou o cargo dele e voltou para a vida privada dele. Você nunca vai ver isso no Brasil. Que doideira. Que doideira. Ele era um homem político só com um ideal político. Acabou isso, ele voltou para a vida dele. Isso é política. Não é você virar um político de carreira e fazer o seu filho, seu neto, seu bisneto, todo mundo virar uma dinastia. Isso é uma cleptocracia. Esse é o modelo brasileiro. Que a direita abraçou. No minuto zero. Insensada por uma grande parte da população. A direita podre, né? Sim. Quer dizer, né? Cara, mas é que quando você coloca numa caixinha, você facilita. O Denis estava falando aquela hora, né? Dessas ideias e que é muito difícil você não dar razão, porque se cria um espantalho. Né? Esse espantalho de ideias tem alguma verossimilhança, né? com a realidade. A gente se reconhece na miséria cotidiana brasileira, todas aquelas coisas, né? Das quais o Lula usa para poder fazer os seus discursos. Né? Cara, mas se a gente não parar e tentar separar, né, essas coisas, né, é muito difícil você julgar por um todo, porque você não tem mais esse parâmetro. As instituições elas já não detêm mais a sua legitimidade. A legitimidade ela foi sequestrada, né, no caso do campo político, por esses caciques e pelas grandes empresas, pela questão de comportamento, pelo politicamente correto, as pessoas não têm mais referencial. O comportamento de manada é uma coisa que você vê em todas essas questões. A política sequestrada. Você tem que passar, e acho que é isso que a gente está falando, né, por uma depuração, por uma análise e poder entender o que disso tudo sobrou. Posso fazer uma análise de natureza filosófica na onda do que você está me falando? Vamos para o velho Platão, que tem umas coisas boas para dizer. Quando ele constrói a República, que é o livro no qual ele diz, eu vou consignar a essência da minha filosofia, das minhas soluções, etc., etc. Ele diz isso na carta 7ª, né, que na República você teria ali esse amálgama da filosofia dele, uma espécie de versão quase finalizada da essência da filosofia dele. Ele diz assim, bom, primeiro, o comentário não é uma obra sobre o Estado, é uma obra sobre a educação. É uma obra sobre a paideia. Ele passa 1/3 da obra inteira falando sobre formas de Estado, formas degeneradas do homem, etc., mas é todo o resto falando sobre
educação, sobre paideia. Então, é a obra de um educador, de um filósofo que há 25 séculos entendeu que você não consegue mexer nas estruturas políticas, ou seja, de boa ou má condução da polis, se você não mexe nas estruturas educacionais. Porque você tem duas coisas envolvidas no processo pedagógico. Em primeiro lugar, qual é o nosso paradigma? Qual é o modelo que vai inspirar as nossas ações? Qual é o modelo de existência que vai inspirar as decisões que nós vamos tomar no âmbito da cidade? E, associado ao paradigma, a imagem que deve condicionar o nosso agir. Então, isso em grego é paradigma e eidolon. Quer dizer, qual é a imagem paradigmática que vai inspirar o nosso dia a dia? Nosso processo formativo coloca o que como paradigma? Qual é o modelo? Qual que é o modelo que você vai usar para educar na excelência o seu filho com relação a alguma coisa? Você apresenta a ele os melhores no exercício de uma determinada arte. Qual é, na arte política, o modelo apresentado ao brasileiro médio? É isso que há uma completa ausência. As nossas referências, os nossos paradigmas são medíocres. E isso porque nós somos um povo medíocre. Se nós não elevarmos esse paradigma para que o povo se inspire, então, em coisas que sejam realmente inspiráveis ou inspiradoras, a gente não avança. O processo é educacional. Ele não é político, em primeiro lugar. Ele é, em primeiro lugar, educacional. Você sabe que uma das barreiras... Só queria, sem querer, Não, tem uma ideia que eu li uma vez sobre Platão, e Denis, me corrija se eu estiver falando besteira, por favor, mas é que Platão discute uma questão ética do ponto de vista privado, que nada mais é que uma questão política do ponto de vista social. É a mesma coisa. Essa é a graça. Sim. A ética e a política são a mesma coisa. A ética, no seu ponto de vista privado, É isso. a tradução da ética privada é a política. Exatamente. Tanto que o nome é República, mas o nome é romano República, o nome real é Politeia. Politeia. De novo, política, polis, viver em comunidade. Então, a sua métrica da comunidade tem que ser a mesma que você pauta para você, tem que ser a mesma coisa. Você não pode ser um no privado e outro no público. Essa é a ideia da desonestidade, é isso que tem que se evitar. Essa é a ideia do demagogo. É isso a grande crítica de Platão, que via a democracia ateniense com muita ressalva, desde que ele visto Cleon, ele visto muita gente que era demagogo. Mataram Sócrates por causa disso. Quer dizer, então, essa doideira nós temos um cara que é excelentíssimo, animal, olha que legal. É muito engraçado isso. Em Veneza era uma república comerciante. E o Doge, que era o chefe de Estado, ele era o sereníssimo. Porque ele não interagia, ele simplesmente deixava. Era um laissez-faire republicano veneziano. Então, ele era sereno. Ele não interagia, ele não botava os dedos no jogo, dos negócios. No Brasil eu achei engraçado, que é tudo excelentíssimo. Eu pergunto, excelente, por quem fez excelente? Que o Lira é excelente? Tem que chamar de Vossa Excelência. Então a gente chama um cara de excelência no público e no privado, não o Lira, mas qualquer outra pessoa, é um baita de um safado de primeira grandeza. É isso. É a ética rompendo com a política. Essa que é antiplatonismo brasileiro, né? É a coerência entre o macrocosmo e o microcosmo. E voltando ali, né, que é essa ideia. E voltando o que o Denis estava falando, eu acho que uma das grandes barreiras, Denão, para isso, quando a gente fala aqui, né, e eu estava pensando isso hoje de manhã, de uma aristocracia e tal, a gente está usando quase que um termo meio que técnico, né, de aristocracia. E quando você vai ver textos, por exemplo, né, em outras línguas, sei lá, talvez o inglês seja o mais frequente, eles falam em elite. Né? Então, assim, talvez a forma de comunicação deva ser diferente, porque elite existe em qualquer ser vivo ou em qualquer situação neste mundo. Então, é notório quando você olha dois cavalos, ainda que você não conheça cavalos, que você vai ver qual corre mais rápido, qual você pode, né, apostar em qual tem maior capacidade de fazer isso. Então, existem, e a teoria de Pareto está aí para confirmar isso, né? Então, existe, matematicamente também, existe mais uma evidência, mas existe uma minoria, né, que é capaz de sustentar alguns privilégios ou alguma forma de viver de uma outra maioria. E na nossa sociedade a gente nega que isso exista. Existe um ódio
à competência, existe um ódio à excelência, existe um ódio à busca da perfeição e existe um ressentimento daqueles que contra aqueles que buscam isso. Perfeito. Um ódio à meritocracia, sabe o que eu ia dizer? Por isso que você pode ver que isso vai transparecendo até na linguagem que a gente utiliza. Esses termos, eles têm que desaparecer. Excelência, rigor, verdade, mérito. É a nova língua do fracasso e da mediocridade, porque, na verdade, você disse uma coisa que é fantástica. Olha, então, mesmo que eu não entenda de cavalos, eu vejo 2 cavalos, claramente eu vejo que um É mais perfeito que o outro. é mais perfeito que o outro. É mais excelente do que o outro. O que a gente faz numa sociedade medíocre é dizer assim, não diga isso dos cavalos, eles são 2 cavalos maravilhosos, porque senão você vai ofender a sensibilidade do segundo cavalo, porque ele não tem a cavalidade que tem o outro, mas isso é porque os ancestrais dele e não sei o que, então agora... Não tiveram a possibilidade de se desenvolver ao ponto dele ser um cavalo excelente tal quanto o outro. Então os 2 cavalos merecem a medalhinha na competição. Não tem primeiro ou segundo. Não tem primeiro ou dois segundo, primeiros. porque Tem- senão tem a gente dois. vai atrapalhar a formação do segundo cavalo. Velho, Acabou o mundo. isso é uma sociedade fadada ao fracasso. E você Tem, falou tem um texto kantiano que eu acho um seminal de Kant chamado What's East of Clarung? O que são é o as luzes? esclarecimento. O que é o esclarecimento? O que são as luzes? O que é iluminismo? Ele está falando iluminismo, mas o texto é o que é o esclarecimento. E ele fala que para o bom desenvolvimento de uma sociedade, ela necessita de tutores. Eu achei engraçado que você usou o termo elite. Kant usa o termo tutor. Porque você tem que tutoriar, é exatamente isso. Você tem que nortear a sociedade do jeito que ela vai. Ela não, sozinho, a massa, a turba, ela fica no comportamento de manada. Você precisa de um alfa, de um tutor, de uma elite, de uma aristocracia. E a gente não vê isso com bons olhos. Até que essas pessoas atinjam a maioridade intelectual, ele vai dizer. Perfeito. Até que essas pessoas não dependam mais. O primeiro estágio é o tecton, né? É o técnico, né? É o que o grego entendia, que é você ser excelente em alguma habilidade, que é o que a gente brinca, né? Se forme, tem uma área de atuação, tem um trabalho, pague suas contas, né? A gente nem exige que o cara seja excelente, né? Mas quando se fala lá, o cara na Grécia, quando o cara era o tecton, né? Ele era o grande especialista o cara era um técnico de marcenaria, né? Jordan Ele Peterson? é o O cara. que Jordan Peterson fala hoje? Arruma o seu quarto. É. Ele está falando a mesma coisa. Arruma o seu quarto. Mas você Faz a nota sua lição como de isso é casa. degenerado? Porque os gregos buscavam a Sem excelência da dúvida. atividade. A gente Mas quer não é- o mínimo. isso. Né, E nem isso tá conseguindo. E nem E nem isso isso- ninguém chega, né? Ninguém, assim. você Mas sabe não que é isso que valorizado. o Jordan Peterson fala é o que Platão falava. Você não consegue ter uma cidade organizada se você só tem indivíduos internamente desorganizados. Você não consegue se resolver internamente. As suas partes internas estão completamente desconformes, estão desordenadas. Você é uma pessoa que pede paz no mundo, mas o vizinho buzina na porta de sua casa, você quer sair para brigar. Isso aí, bem Então, quer colocado. dizer, você não consegue resolver o seu microcosmo e quer resolver o mundo. Isso é uma impossibilidade. E aí, cara, o que mais me preocupa, e vocês que têm filhos devem ter uma preocupação muito maior do que a minha nesse sentido, é as civilizações elas são avaliadas historicamente pelo seu conceito de areté, que é exatamente o conceito de excelência. O que foi a excelência do homem num tempo? Então, a gente tem a excelência do homem homérico, a gente tem a excelência do homem na democracia, a excelência do homem na Idade Média e assim por diante. Daqui a 1000 anos, quando olharem para a gente, qual vai ser o nosso padrão de excelência? Posso começar? Sem chorar. Tá. Nós vamos ser conhecidos como os tempos narcísicos. Narcísicos. bom ponto, hein? A gente acumulou tanta riqueza tão rápido, com tanta tecnologia, que tornamos-nos fúteis, adocicados, enjoativos e fúteis, né? Como, por exemplo, no final de toda grande civilização, para quem não acredita, né? Ou para qualquer homem racional que não acredita que a história é uma coisa evolutiva, né? Então a gente já viu isso várias vezes acontecer no final da Roma. Tem uma filósofa famosa chamada Camille Paglia, excelente, maravilhosa, escreve sobre o feminismo atual e o feminismo da segunda onda,
Mulher fantástica. Vale muito a pena quem tiver curiosidade. E ela compara com o final de Roma. E ela fala engraçado que quando sociedades estão em decadência, ela reparou duas coisas acontecem de forma muito sensata. Uma é uma degeneração sexual, no sentido Roma você tinha... Perversão. Perversão. E a outra é a perversão do paladar, porque nós estamos lidando com perversões das vontades. É hedonismo, é esse o problema. Então você tem tudo que é gourmet, e você tem toda a discussão da sexualidade enquanto 188 mil tipos de gênero. De letras. De letras que não tem fim. E em vez de a gente debater as coisas reais, mundanas da vida, de como é que funcionam as instituições, a gente perde tempo discutindo essas coisas. Vai para perfumaria. Exato. E ela coloca, isso é um dos sinais maiores de decadência de uma sociedade. E esse é o famoso tempos fáceis fazendo... homens fracos fazendo tempos difíceis. Sim, sim. E você falou uma coisa, uma crise educacional, né, cara? E toda a nossa educação, ela tá bem longe de uma direita. De ter uma ideia assim meritocrática, não. Ela tá empurrando para esse outro caminho, que é esse caminho da igualdade, que a igualdade é melhor, que é mais confortável. Vocês viram a mulher? Uma militância. Isso. E a mulher que quebrou? A Bud Light? Nossa, Vocês viram ela? Ela tinha sido acabada de ser empregada, só pra falar, foi mulher. Ela tem cara daquelas que segue a dieta macrobiótica, você olha pelo biotipo dela. E ela tava lá falando, ela tava explicando que ela tinha sido acabado de ser contratada por biomassa. num novo departamento de diversidade. Biomassa. E ela fala assim, olha, eu peguei uma marca que tava failing. Ela estava caindo. E eles falam, Bud Light não estava Nunca teve caindo, Nunca né? teve. E eu precisava revigorar a marca. Então a ideia foi fazer uma campanha com o Dylan Mulvaney, que é o cara que apareceu lá na foto. É o trans. Isso, chama Dylan Mulvaney. E ela se justificando, e ela tinha tipo 3 meses, se não me engano, da contratação. Em 3 meses ela quase que quebrou a empresa pela diversidade. Foi mesmo. E aí a Mas pergunta é um bem pra quem? Mas é esse narcisismo. Se são só cervejas consumidas por homem que vem o Super Bowl, que toma cerveja faz muito tempo, rednecks, hillbillies, e você quer colocar isso goela abaixo, politicamente, Qual que é o ponto? qual que é o ponto? É por uma degeneração narcísica, cara. O Christopher Lasch fala isso, cara. Tem a era do narcisismo, né? Tem esse livro aí que é muito legal para quem se interessa por isso. É a síndrome do CEO. Né? O cara sai da faculdade, ele acha que tem um cargo de CEO esperando por ele, porque, afinal de contas, todo mundo é imbecil até então, né? E imagina os caras de 50, 60 anos que estão saindo do mercado, eles não sequer conseguem mexer num computador, são uns débeis mentais, né? Então... Caio, você viu essa cena que é maravilhosa do Jordan Peterson ministrando uma palestra, lotado de gente, e aparecem uns ativistas assim num segundo andar, numa sacadinha, e começam a gritar para ele, não sei o quê, e ele só diz assim, imagine o grau de arrogância dessa gente, dessa arrogância narcísica, que acha que pode chegar aqui, no meio de uma palestra, né, com esse público, e sozinho gritar de lá o que todos os outros devem dizer, independentemente de atos de vontade ou de concessão. Eles não enxergam o ridículo. Não enxergam. E as meninas que ficaram jogando sopa de tomate Eu vi. nas obras, Van Gogh, se não me engano. Inacreditável. Van Gogh, acho que foi Van Gogh. Sim, mas ainda bem que tinha um vídeo, né? Ainda bem que- E elas colocam a mão lá e falam do ativismo. Então Mas fala na assim, Itália fizeram isso agora, estragaram algumas obras. Eu não sei se no Museu Nacional de Roma teve um rolê desse, que meteram bandeiras e não sei o que, na hora de tirar, eu sei que tiraram lasca de estátuas milenares, então, um negócio complicado. E a Greta Thunberg estava sendo arguída, falou, mas a senhora não falou Quem sim, que ia acabar o mundo. que ia acabar o mundo? Ela falou, eu achei engraçado, porque ela fala 2 vezes, ela se sente emparedada, e algum americano, não sei se é do Senado, eu confesso que eu não sei, mas ele está arguindo ela, e a senhora não falou que ia acabar o mundo? Ela falou assim, não, eu falei, mas aquilo era uma metáfora. E eu pensei, tá aí o mal de uma criança cabular a escola, em vez de ir pra escola, ir pra lá. Porque ela usou uma hipérbole, não é uma metáfora. Nem isso ela sabia. Então eu fiquei pensando, não pode cabular a aula para defender o mundo, filha. Vai aprender Faz o figuras de beabá, linguagem o beabá. primeiro, aí você vai salvar o mundo depois.
Então você falou uma besteira e ainda usou o termo errado. Você é uma criança, você não pode aparecer na ONU olhando para todo mundo, how dare you, botando todo mundo para baixo. Fala, filha, você acha que é fácil conciliar os Estados Unidos e a China na produção de CO2? Coisa? Você acha que é fácil fazer eles Na briga pelo coadunarem? 5G? Isso, na briga pelo 5G, fala quem vai produzir mais, não, você vai ter que produzir um pouquinho menos por causa do plano. Você acha que é fácil fazer isso? É arrogância. É arrogância pura e simples. De uma menina de 16 anos, rubris, exatamente. Com a atenção da mídia do mundo inteiro, né? Como é que os caras não são capazes de filtrar isso? Falar assim, não, é só uma menina falando essas coiseiras aí. Deram um destaque, deram um palanque para ela. Porque vira bandeira política. Já que a gente tá nessa pegada, né? Isso aí é requentar 68, né? Maio de 68, né? E o poder aos jovens e esse discurso que os caras, né, tentam requentar a hora ou outra, né? Cara, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, nessa pegada que a gente falou aí do Zanin, STF, nananã, também tá rolando a questão do Bolsonaro, né? Hoje mesmo eu tava tendo TSE, né? No TSE, a questão da inelegibilidade dele aí. O que vocês acham em relação a isso? O que você acha que vai dar, Denão? Cara, eu acho que nesse sentido de poder político ele já rodou. Acho que ele já é inelegível a essa altura do campeonato. Ele mesmo admite isso, que é praticamente uma unanimidade contra ele. E se ele tiver sorte, para por aí. Eu acho que vai parar por aí, porque já deve ter alguma coisa negociada, especialmente agora com essas últimas manifestações, Zanin. Então eu acho que há uns... Cara, é muito engraçado. Quer dizer, seria engraçado se não fosse trágico, né? O Brasil perdeu de tal maneira os parâmetros... inclusive, especialmente no mundo jurídico, eu não vou nem falar parâmetros morais nem nada, não falando de mundo jurídico, que é assim, vamos acertar aqui entre a gente que tipo de punição que nós queremos dar. Outro dia eu vi o Lira comentando que falou assim, ia dar uma punição para 3 deputados da oposição e 3 deputados da situação para dar um recado. Assim. Então, não tem regra, não é assim, você falou tal coisa, você vai ser punido, você fez tal coisa, você vai ser punido, é assim... Mais ou menos aqui, vamos fazer um arranjo geral, né? E é o que isso é justiça. Isso é justiça. Essa é a nova definição de justiça. Isso é Alexandre de Moraes. Isso é Alexandre de Moraes. É isso. Tá acontecendo. É isso. Quando ele foi libertado, ele falou: mulheres que tinham sido presas, mulheres, os terroristas. Foi, no Dia das Mulheres. No Dia das Mulheres. Foi uma graça. Vou soltar umas 300 mulheres, porque é o Dia das Mulheres. Olha isso, velho, isso é critério. Isso aqui é justiça, isso aqui é uma casa de apelação. Então agora você é contemplada. É tipo um consórcio. Você foi contemplado no Dia das Mulheres. Mas peraí, o processo? Cadê o devido processo legal? Dosimetria da pena. Não tem. Isso. Dia dos pais. Vamos soltar uns pais. Quem aí é pai? Faço o que eu quero. É isso. 50. E aí ele fala assim, eu vou dar um recado, porque são meus poderes discricionados, eu estou querendo dar uma acalmada aqui em vocês, porque eu quero. Eu posso, a caneta é minha, então vocês ficam na sua aí. Não tem mais devido processo legal. Não é mais rules-based, não é baseado em regra, é baseado no que eu quero que vocês façam. Isso é o início da tirania, e ela é perversa. Ela começa assim, ela vai se escanteando. Que é a degeneração da democracia. É isso. Não é mais tanque na rua. Esquece tanque na rua. Exato. Tanque na rua, você tem períodos polarizados. Não precisa. É isso, você vai só fazendo isso, vai corroendo de dentro para fora. Esse é o problema. Tirania. Estão perguntando nas redes sociais, você acha que um dia nós vamos passar por nós precisamos de um outro processo revolucionário? Para quê? Os caras fazem o que bem entendem, sem colocar tanque na rua. O que bem entendem. Esqueçam esse negócio de processo revolucionário. Você já tem um fascismo gourmetizado implantado. Os caras fazem o que bem querem. Eu comentei nos stories outro dia. Hoje você tem quantas pessoas que mandam num país inteiro e toca a gente como gado? 10, 15? É isso aí. 10, 15 pessoas que dizem tudo. Hoje nós estamos aqui livres falando essas coisas por obra e graça de 3 ou 4 caras que ainda não olharam pra gente. Mas se eles olharem, manda tirar o canal do ar, manda a gente usar a tornozeleira eletrônica e acabou. Sem dar satisfação para ninguém. Você não sabe os termos da acusação, você não sabe de onde isso veio, para onde isso vai, você não tem como se defender. É isso. É isso que nós temos hoje. Já é um regime de exceção. Fato. Só que ele tem uma roupagem que... Democrática. Roupagem democrática. Que soa como regramento necessário. E o que chama atenção
e o que eu acho que corrobora em última instância que o Denis está falando de regime de exceção, e não é um termo exagerado, é um termo correto, que sim, se isso acontece em primeiras instâncias, você tem direito à apelação, você tem direito à revisão judicial. Quando isso acontece pelas últimas instâncias, é Deus, irmão. Vai reclamar com o Papa, então. É isso que é a exceção. A exceção é você não ter apelação, você não tem revisão judicial, que é um dos preceitos de uma democracia moderna. Quando você não tem a que apelar, você está na mão de um. Sim. A tirania do judiciário é a pior isso. que tem, né? Não tem como, não tem antídoto. Eu tava lá no Monark outro dia, cara, e assim, pô, o sujeito é um cara inofensivo, velho. O Monark é um menino falando coisas lá o dia inteiro. E aí tiraram o canal dele do ar, agora recentemente tiraram todas as redes... Cara, tiraram todas as redes sociais do cara do ar. E aí você conversa com ele e fala assim, mas quais são os... É o que se espera, no mínimo. Fala assim, bom, vamos tirar o seu sustento da sua mão. Então, chega um documento, o oficial de justiça vai te notificar. Então, então esses aqui são os termos da acusação. Não, você tem tantos dias para apresentar uma defesa. Não tem isso, acabou isso, não tem isso mais. Tirou do ar. Ele não sabe por quê, não entendeu qual foi a frase, qual foi o tweet. Não tem direito de defesa. Qual foi... Ele não consegue se defender. Acabou. Você não tem como se defender. Que loucura é essa? Se isso não é tirania expressa, não tem outra definição para tirania. E agora uma parte da mídia parece querer acordar, né? Tenho acompanhado muito o Estadão, tem dado uns editoriais pesados contra o STF, falando de ditadura e tudo. Eu não sei, é uma pena que tenha que chegar a esse ponto para que comecem a acordar, quando os sinais estavam todos dados, né? E eu achei engraçado, porque eu lembro até esse tipo de excrescência jurídica começar a acontecer. Eu lembro que existia uma defesa da democracia brasileira, a despeito do Bolsonaro, a despeito do Lula, da Dilma, todo mundo falava assim, não estamos com esses problemas, mas as nossas instituições estão sólidas. Você não pode mais afirmar isso. Não tem mais instituição sólida. E eu nem estou falando que ela foi muito sólida. Ela podia estar firme e elástica. Nem isso tem hoje. Você não pode afirmar isso. Você pode afirmar, por exemplo, você viu quando o ministro lá do TSE, Benedito, vira para Alexandre de Moraes e fala assim, missão dada, missão cumprida. Eu vi. Mas o senhor não era para julgar ou o senhor era para seguir a missão? Que tipo de juiz o senhor é? Não tem. Tá cooptado, né? Fica muito difícil. E você vê, o que mais me dói nesse processo todo é que quando o Lira faz o que ele faz, e ele faz muita coisa, com certeza, pouquíssimo a gente consegue ver, ele faz, mas ele fez eleito. E outra, ele tem um mandato definido. Sim. Então, quando você está na mão de um burocrata não eleito, do qual você não tem recall, você está na mão de um tirano, se isso acontecer. Que é onde a gente está hoje. E aquilo que poderia nos salvar de alguma maneira, que é uma tensão e uma crise entre os poderes, porque as pessoas falam assim, não, uma crise entre os poderes é ruim. Não, cara, é essencial numa democracia. A democracia já é um lixo de regime. Agora, se você ainda tem a ausência de tensão entre os poderes, se você não tem crise entre... significa que eles estão unidos num propósito. Você não consegue chegar na democracia na América, tá para ter os freios e contrapesos, Exato, porque você não tem exato. tensão. Cara, E outra, o presidente tem que reclamar do judiciário, Sim. tem que reclamar do legislativo, que tem que se chatear com o outro presidente, os caras têm que ficar putos um com o outro. É aí que as coisas vão se controlando e se organizando. Quando os caras estão conversando a mesma língua... Deu ruim. Alguém vai perder. Num A ambiente gente é de que liberdade, roda. num ambiente São de as liberdade nossas de opinião, liberdades. né? Então o Bolsonaro, eu acho que ele é inelegível, né? Vamos dar uma segurada nele. Talvez por isso não seja preso, porque se precisasse também, eles davam um jeito de prender. Não, mas o Bolsonaro é mais bítido, né? Desde que ele... O Bolsonaro falou fino quando ele foi para Kissimmee, antes dos metermos. Veja bem, o Bolsonaro Ele não esse é fez o a macho defesa. revolucionário, hein? Ele liberou Esse é o Lula. machão. Velho. Imbrochável, hein? Imbrochável. Esse é o imbrochável. Discurso do imbrochável. Antes vergonha. de terminar, ele saiu com o rabinho entre as pernas e foi se exilar na Flórida. Vergonha. Chorar. Com medo, com abraçar o travesseiro e chorar. E aí ele deixou de fazer uma defesa do mandato dele, da obra dele, deixou de fazer uma defesa do momento anti-Lula, ele abdicou de tudo, mesmo tendo... Ele cutucou a onça com a vara curta, literalmente.
Ele tinha uma varinha desse tamanho e achou que era macho o suficiente. Quando a onça falou, deu um grito, ele saiu correndo. Esse é o macho que é ele. E vai continuar correndo para não ser preso. Na hora de peitar a repórter mulher lá no cercadinho, ele é macho. Exato. Mas na hora de defender o legado Exato. de milhões que estavam na rua, ele corre pra O que ele fez com aqueles pobres coitados? O cara que pegou no caminhão e ficou 24 quilômetros. Nossa, o cara não bicho. Aquilo, meu coração se condói por essa pessoa. É triste, né? Porque é triste. O cara era um cara que falou assim, eu dou, por mais que fosse um idiota útil. Ele é um cara que estava lá, ele tava querendo ver mudança. É que ele apostou num cavalo chamado Bolsonaro, um pangaré chamado Bolsonaro. Esse é o erro dele. Mas não a devoção dele por ver uma melhora. É uma pessoa devota. Devotos fazem as coisas mais absurdas que você vai encontrar. É um quixotismo. Exato, bem colocado. Dom Quixote, bem colocado. Então, e aí o que acontece? Ele não fez a defesa, ele se autoexilou, e na hora que você pode comparar ele com o Lula, não porque ele quis, mas ele puxou um ano de cana. Sim. Então, você é macho, pouco mais. Bolsonaro? Puxa um ano e meio aí, volta liderando a matilha que nem o outro fez. Sim. Você não é macho? Não aguento o tranco. Você não é macho? Puxa um ano e meio de cana. Vai lá, escreve um livro. Entende o que eu tô querendo dizer? Faz um Netflix. Pede pra ver o Papa. Pede pra ver o Papa. Chama não Porra, sei quem. se o Lula Fala, dava eu sou entrevista preso? Fala que nem o Lula falava, eu sou um preso político. Era isso que um homem forte, esse alazão imbrochável deveria fazer. Não, ele foi se refugiar em Quisbi antes do negócio acabar. E fez todos os filhos dele elogiarem o Zanin agora. Ou seja, é muito difícil. É muito difícil. Bem-vindo ao Extremo Ocidente, meu brother. É isso que nós temos pra hoje, infelizmente. Brasilzão. Cara, sensacional. Acho que deu pra gente falar bastante de algo que valia muito a pena aí, já que a gente tinha um O tempinho pessoal, mais curto. O pessoal tava pedindo, né, cara, esse episódio de Tava pedindo pra gente falar de atualidade. e- Acho que foi bem bacana. Pô, Deu legal pra... essa ideia de fazer episódio comentando assim umas coisas da semana, umas coisas do mês. É legal isso daí. Vocês gostam? Eu acho legal, cara. Vocês que mandam aqui, meus amigos, vocês gostam, isso será feito. Vamos ver como é que vai ser a repercussão Sempre. com a moçada, assim, né? Então, pessoal, vocês que gostaram aí, deixem os comentários, sigam-nos, por favor, não esqueçam de apoiar a gente. Se quem não puder. gostaram também, se são haters, sejam muito bem-vindos, é Vem. importante. Pode Cancelem a Vem. gente. Haverá Cancelem. choro e ranger de dentes. Tem uns cortes aqui, se vocês fizerem soltar, a gente pode ser cancelado, a gente tá atrás de um cancelamento já tem um bom tempo. Tá tranquilo, meu filho. Pode vir, vem pro pau. Vem pro pau que nós tá pronto, tá bom, meu irmão? Pode vir aqui com o papai, tá bom? Pessoal, boa noite. Bom dia. Obrigado. Vamos junto. 1, 2, 3. Faz o L. Agora não adianta chorar, papai. Valeu, galera. Boa noite. Até a próxima. É nóis. Tchau. Tchau.